que dá para depois, na próxima, colocar a luz mais... Entrou agora, aos 59. Ainda. Ninguém viu agora, acho que tá. Deixa eu ver aqui. 13 segundos. Olá, boa noite. Ainda eu acho que não tem ninguém. Você quer o tripé do celular? Não. Não tá aparecendo ainda. Tá aparecendo agora. Olá, boa noite. Vamos ver no Facebook. Não sei quem já está por aqui. Tá aparecendo. Estamos fazendo as conexões iniciais aqui para estar começando. Acertando imagem, vídeo, posicionamento. Já compartilhei Como vocês estão? Curtindo o friozinho? Quem é daqui de São Paulo, né? Tá um friozinho bom. Bom para um chazinho, uma sopa e ficar debaixo das cobertas. Opa, mais gente chegando. Bem-vindo, boa noite a quem está aqui. Estou vendo que já tem algumas pessoas que estão chegando. Gente, eu acredito que nós teremos muita coisa interessante hoje para falar sobre depressão. Como vocês pediram, a Davina pediu para falar sobre egoísmo. Eu acredito que a gente fale de egoísmo a semana que vem, Davina. Se você estiver me ouvindo, né? Boa noite, família Rosa, Lucas, Selma, Armando, Realice, Toby também, né? Esquecer dele também não pode. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre um tema que é bastante perguntado, né? As pessoas têm bastante curiosidade sobre depressão. Então, afim as perguntas aí. Quem quiser passar, pode ir passando pode ir digitando as perguntas, pode ir falando, que a gente vai, no final da explicação, nós vamos abrir um espaço para tirar dúvidas. Olá, Jaque, tudo bem? Seja bem-vinda a mais essa nossa live aqui sobre depressão, né? Como eu costumo fazer, se alguém ainda não conhece o ritmo, eu costumo esperar até as 20 horas e 5 minutos, para dar tempo das pessoas chegarem antes da gente começar a falar o tema propriamente dito. É um tema bastante rico, com bastante detalhezinhos, mas à medida em que vocês queiram ir mandando perguntas, a Vânia está aqui do lado, ela me ajuda, ela anota, depois a gente faz a pergunta, quem quiser deixar para fazer mais no final também pode fazer. E eu acredito que vai ser um tema bem legal, né? E eu acredito que muita coisa tem mudado, as pessoas estão gostando desse processo do psicoeducar, né? A forma com que eu venho demonstrando para vocês como a psicologia pode nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Tenho encontrado pessoas, recebido mensagem de pessoas muito diferentes que eu não via há muito tempo, 40 anos atrás, amigos de juventude,
né? E pessoas de fora, tem pessoas dos Estados Unidos, da França, que estão vendo aqui também. É bem legal, né? Eu confesso que é, as- o fato das pessoas estarem chegando é bem legal, né? As perguntas estão vindo, as sugestões estão vindo e fica uma coisa bem interessante, né? Pelo que eu estou vendo aqui, quem está aqui é quem é daqui de São Paulo. Então eu já posso falar que aqui tá frio pra caramba, né? Aqui em Guarulhos, que eu sei que é interior do Brasil, para quem não é, tá frio aqui. Interior do Brasil. Tem uma sopinha lá. Olá, a Bia também chegou. Bom, então, como eu costumo fazer, né, todas as vezes, são agora 20 horas e 5 minutos, e eu quero começar a falar sobre depressão. Antes de começar, volto a repetir que quem quiser mandar perguntas, fiquem à vontade, pode colocar as perguntas aqui. Eu pretendo responder no final, tá bom? Nós estamos com 9 compartilhamentos já. Uau, que legal! 9 compartilhamentos, pessoal, que legal. Ajudem, mandem, compartilhem com quem vocês conhecem, deixa a coisa ficar pública. Dá bastante canseira, quero bastante canseira, né? Isso é muito legal. Então vamos lá. Começando a falar sobre depressão. Então, muitas pessoas chegam até meu consultório deprimidas, cabisbaixas, tristes, algumas não têm a menor condição de conversar, de fazer as coisas, muitas vezes até dificuldade de pensar em função da depressão. Então, o que é depressão? No sentido médico, depressão é uma doença psiquiátrica, que ela é crônica e recorrente, porque ela persiste. Ela altera o humor das pessoas, causando uma tristeza profunda, um sentimento de dor, de amargura, de desencanto, de desesperança. A autoestima da pessoa depressiva, deprimida, é baixa, ela se sente muito culpada, pode ter distúrbios do sono e distúrbios de alimentação, né? Pode dormir muito ou dormir pouco ou comer muito. Então, assim, é uma coisa assim que varia de pessoa para pessoa. Então, vale lembrar, vale ressaltar que depressão, eu vou repetir isso algumas vezes hoje, é uma doença psiquiátrica, tá certo? Que ela acontece de maneira recorrente. Ela está sempre nas pessoas que têm a doença, e a gente vai entender o que é doença, o que não é doença. É uma coisa que machuca, dói, impede, incapacita, né? Então, para que a gente entenda a diferença da depressão enquanto doença e da depressão enquanto um caso mais leve, né? Um sentimento mais leve, um nível mais leve, é, é importante a gente entender que a base da depressão é o sentimento de tristeza profunda, é doença. Tristeza por si só é só uma tristeza. Ah, tá fácil, né? Então, como que eu diferencio uma tristeza patológica de uma tristeza transitória, né? De uma tristeza normal? A tristeza normal, né, que é a transitória, ela é passageira. Então, assim, ela acontece com acontecimentos difíceis, inerentes a qualquer ser humano, certo? Então, é a perda de alguém, é a perda de um emprego, é um desencontro amoroso,
uma desavença familiar, uma dificuldade econômica e por aí vai. São aquelas coisas comuns a todo mundo. É uma tristeza que é momentânea, que é passageira, que é decorrente de uma circunstância da vida. Já a tristeza patológica, que a gente entra na depressão, é uma tristeza contínua, que não passa, que sufoca, que angustia, né? Aonde o humor fica rebaixado o tempo inteiro, durante muitos dias consecutivos, né? Existe um desinteresse por qualquer atividade é, que a gente gosta de fazer. Então, se eu gosto de ler, eu não tenho vontade de ler. Se eu gosto de caminhar, eu não quero caminhar, não quero andar, não quero conversar. E aí começa a perceber uma falta de perspectiva de melhora. A pessoa com a tristeza patológica, né, ela entende que ela está num barco perdido no meio do mar. Entendeu? É uma coisa assim que nada tem graça, tudo é sufocante, tudo é desesperador, né? Então, vale a pena a gente ressaltar essa diferença, para a gente deixar as coisas claras desde já, né? Então, a tristeza, ela é passageira, é fruto de uma consequência imediata, né? Uma consequência imediata do que está ocorrendo naquele momento, e a tristeza patológica é aquela dor constante, é aquela dor contínua, é aquela sensação que persiste, né? Porém, existe mais um aspecto muito relevante que é assim: a tristeza transitória existe a capacidade de superação. Se eu estou chateado com alguém, eu consigo superar esse sentimento. Ou me afastando, ou me entendendo, eu consigo superar. Se eu tenho um problema financeiro, eu converso, eu acerto, eu negocio, eu também consigo ter uma sensação de superação. Na tristeza patológica, não existe a menor perspectiva de, de que haja uma superação. A pessoa está travada, ela está presa naquela sua dor, né? Naquela sua condição de sofrimento, de angústia, né? Então, é importante nós entendermos que a depressão é uma doença incapacitante, porque eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não tenho vontade de acender a luz, abrir a janela, tomar banho, comer, nada disso, né? A depressão hoje é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das principais doenças do mundo. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde considera a existência de 350 milhões de pessoas, habitantes na Terra, né, estão com depressão, né, de média a profunda, né, que é aquela que são a depressão patológica, a tristeza patológica. Isso representa, no mundo, 5% da população mundial. No Brasil, representa 10% da população brasileira com depressão. A depressão, ela pode variar de um estado leve para um estado moderado ou grave, né? Então, sempre lembrando, quando eu tenho uma tristeza, aonde eu consigo buscar uma superação por mim mesmo, né? Estou chateado porque perdi emprego. Vou ficar chateado, não vou querer sair de casa alguns dias, mas uma hora essa sensação passa e eu vou buscar um novo emprego, eu vou curtir a família, vou curtir os amigos, para que eu tenha forças para buscar um novo emprego, entendeu? Isso pode ser considerado uma depressão leve, porque existe a perspectiva
de sozinho eu conseguir superar isso. É um momento. Então é uma tristeza transitória que ela vai passar. A partir daí começa a existir aquela tristeza mais patológica, como eu disse agora de pouco, que só eu sozinho não consigo. Eu preciso de ajuda médica. Então, isso tem que buscar, nós temos que buscar, quando percebemos isso, ajuda médica. Então, ou um médico, ou um psicólogo, ou alguém que saiba, que possa indicar quem que é a melhor condição. A doença psiquiátrica, ela tem que ser atendida pelo psiquiatra, o médico psiquiatra. Então, quando nós temos uma depressão que não dá para resolver sozinho, é psiquiatra. Porque ele vai orientar como que nós podemos, como que o paciente pode equilibrar o seu sofrimento interno para que ele tenha ânimo, né? Então, para que nós possamos entender isso, a doença da depressão, como a gravidade que ela tem, podemos entender que acomete crianças, adolescentes e adultos de qualquer idade, né? Prevalece entre os 15 e os 30 anos, mas criança também pode ter. Idoso também pode ter depressão a qualquer momento. A maior incidência ocorre nas mulheres e está ligado ainda às oscilações hormonais, desculpa, às oscilações hormonais próximo do período fértil. Isso tem várias causas que podem contribuir para isso, né? As causas quais são? Podem ser genéticas, pode ser uma disfunção bioquímica do cérebro, uma questão de metabolismo. De repente, a nossa forma de funcionar internamente, os neurotransmissores, eles precisam de mais ou menos estímulos, como numa corrente elétrica, né? Existem pilhas com várias voltagens. Na nossa cabeça, do nosso organismo, às vezes acontece alguma falha de energia nos nossos neurotransmissores e fica faltando energia para que nós possamos ter a capacidade de pensar, a capacidade de buscar respostas individuais para situações que nos travam, que nos limitam, que nos impedem de progredir, superar e continuar lidando com a nossa vida, né? Existem também gatilhos, que são situações que acontecem no decorrer da vida, né? Que podem ser acontecimentos traumáticos na infância, podem ser estresse físico, estresse psicológico, podem ser doenças sistêmicas que causam todo um processo orgânico que afeta movimento, pensamento, memória, alguma coisa assim, que envolve o ser como um todo. Então, assim, causa uma dor generalizada, né? E aí também pode ser uma das causas. Algumas drogas ilícitas, né? Cocaína e outras tantas, drogas lícitas também, álcool, um monte de substância que possa estar causando esse tipo de sentimento de angústia, de tristeza, né? E alguns medicamentos, como anfetaminas, né? Existem medicamentos ótimos que, quando não são administrados por médicos, podem causar alguns efeitos que acabam atrapalhando a nossa rotina. Tem remédios que ajudam a dormir, tem remédios que animam a gente, tem remédios que cessam o nosso sono, e é que nem alguma droga lícita ou ilícita. Inicialmente, tomar uma cerveja, tomar um vinho, tomar um uísque, tomar alguma coisa é muito bom. Porém, quando extrapolamos os limites, perdemos a sensação do prazer e começamos a ficar
depressivos, mal, porque tomamos, porque falamos o que não devia, perdemos o controle. E essa sensação causa também uma tristeza. Então, essas drogas lícitas ou ilícitas e medicamentos são boas, desde que sejam utilizadas com cautela, com moderação, com atenção, com cuidado, né? E aí, podemos entender o seguinte: quais são os sintomas da depressão? Sempre vamos lembrar aqui para as pessoas que chegaram um pouquinho atrasados que a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que causa alteração de humor e que conota uma tristeza profunda e um sentimento de dor intenso emocional, né? Às vezes físico, né? Porque a somatização das nossas dores emocionais, dos nossos bloqueios, das nossas traumas e tudo que está envolvido. Então, quais são os sintomas? Quando nós conseguimos ter forças para superar isso, nós temos uma tristeza transitória. Quando nós não conseguimos sozinhos, precisamos de ajuda e perdemos a vontade e o interesse por mais de 2 semanas de fazer alguma coisa, de levantar, de tomar banho, de comer, de fazer alguma coisa prazerosa, como ler um livro, ou como caminhar, ou como conversar com pessoas, existe uma tristeza profunda, uma dor que nos impede de evoluirmos e ficarmos bem, de nos recuperarmos sozinhos, desculpa. E aí, quais são os sintomas? A partir do momento que a gente entende que eu não tenho condição de me ajudar sozinho, né, que eu não consigo reagir àquela sensação, eu percebo que eu estou com depressão. Aí a gente entende que é depressão. E no consultório, quando os pacientes chegam até mim, a primeira coisa que eu procuro entender é qual é a história desse paciente para que eu consiga entender se isso é uma coisa transitória ou se isso é uma coisa profunda que veio lá de trás e a coisa não anda, né? Então, assim, quais são os sintomas da depressão? O primeiro deles é assim, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, por muito tempo, durante muitos dias. Tá fácil. Sentir-se mal durante a maior parte do tempo, durante muito tempo, quase todos os dias, como nada conseguíssemos fazer, né? De tão mal que estamos. Não querer levantar, não querer acender a luz, abrir janela, é uma coisa assim que parece de outro mundo, mas existe. Outro sintoma, ele chama anedônia, que é uma diminuição no interesse e prazer em realizar coisas que normalmente eu gosto. Então, se eu gosto de estudar, não quero estudar. Se eu gosto de ler, não quero ler, não quero estudar. Se eu gosto de conversar, não quero conversar, não quero assistir TV, não quero fazer nada, não quero nem levantar da cama, né? É um segundo sintoma. Um outro sintoma que também é comum é a alteração de peso, para mais ou para menos. Eu posso comer demais ou posso deixar de comer. E eu vou engordar ou emagrecer sem motivos. Eu não estou fazendo uma dieta para engordar, eu não estou fazendo uma dieta para emagrecer. Simplesmente eu não tenho controle, né? Eu tenho essa alteração porque sai do meu controle. É como se eu perdesse o controle de mim mesmo no período de depressão. Da mesma forma que acontece com a alimentação, existe uma alteração do sono como sintoma. Eu posso ter insônia, eu posso ter muitas noites sem conseguir dormir, ou posso ter um sono profundo que eu não consigo acordar e nem tomei remédio, né? Então, assim, essa variação, novamente, muda de pessoa para pessoa.
Outra sensação que é muito importante colocar é assim, é a fadiga. O que é a fadiga? É um cansaço? Não. É diferente. O cansaço é cansaço. Quando eu estou cansado, eu vou numa partida de futebol, vou jogar um futebol, vou fazer uma aula de aeróbica e eu me exercito e fico exausto, cansado fisicamente. Eu quero chegar e desmaiar e dormir, certo? Ou relaxar, tomar um banho e descontrair. A fadiga não. A fadiga, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um sintoma de falta de sono, onde nós, ao permanecermos acima de 2 dias sem ter a reposição do nosso sono, nós ficamos tão embriagados quanto se nós tivéssemos tomado um porre de cerveja. Perdemos a consciência e o reflexo de respostas, perdemos o controle dos nossos comportamentos e, consequentemente, dos nossos pensamentos. Então, em virtude disso, a Organização Mundial de Saúde insiste que fadiga não é estresse, é um sentimento mais perigoso do que só um cansaço. Né? Eu canso, posso estar muito cansado, mas a fadiga é eu estar cansado sem dormir. Aí a coisa complica. Né? É, uma outra característica, um outro sintoma que nós temos também é assim, um excesso de agitação ou um excesso de apatia. Não quero fazer nada. Eu acordei, não quero levantar, não quero falar. Se alguém pergunta, eu não respondo. Se me põe para sentar, eu sento, mas eu não quero conversa, eu não quero nenhum tipo de contato com outras pessoas, né? Isso ocorre novamente por vários dias, né? Não é uma coisa que acontece, agora estou cansado, não quero falar nada não. Peraí, fica... Não, não é isso. É a questão assim, eu não quero falar ou eu começo a falar demais o tempo inteiro, toda hora, né? É um estado de euforia. Isso também causa um outro sintoma, que é uma culpa excessiva, né? E vocês podem perceber, conforme eu vou falando os sintomas, que eles variam de uma extremidade a outra. Então, assim, ou eu como ou eu não como, ou eu durmo ou não durmo, ou eu me agito ou eu fico paralisado. A culpa também é assim, ou eu tenho a culpa do mundo nas minhas costas, é por isso que eu não quero levantar, ou então eu também me culpo porque eu não estou tomando nenhuma atitude para melhorar nada, para fazer nada diferente. Eu me sinto inútil. Então, já que eu sou inútil, eu tenho que ficar enfornado na cama, no escuro, no quarto fechado, para que ninguém se incomode comigo, né? Vocês percebem que, mais uma vez, eu estou falando, é uma situação que varia de pessoa para pessoa. Outro sintoma muito forte é a dificuldade de pensar e de se concentrar. Eu falei agora há pouco a questão de o quanto isso é importante. As pessoas podem ter algum problema bioquímico, né, de funcionamento de neurotransmissão, qualquer coisa assim, e as coisas não funcionam no tempo que deveriam. Isso tem que ser tratado com medicação. É um processo mais avançado da depressão. Outra coisa, outro sentimento, olha, sintoma, desculpa, outro sintoma bastante frequente na pessoa depressiva é baixa autoestima. Pensa, eu já perdi o controle de pelo menos aqui umas 5 ou 6 coisas que eu não sou capaz de controlar, que eu não sou capaz de fazer, não sei o quê. Então, como que eu vou me ver? Eu vou me ver como, né? Uma joaninha, pelo menos ela se vê bonita, nem isso eu vou ver. E aí a coisa fica, mais uma vez, complicada para a pessoa depressiva. Mas pensa, não acabou aí não.
tem mais sintomas que dificultam essa relação. Altera a libido. Então, assim, eu deixo de ter estimulação de libido. Eu não acho nada bonito, eu não me acho bonito, não tenho vontade de nada, né? E aí fico enfurnado no meu canto também, né? E um dos principais sintomas que nós devemos prestar atenção são as ideias recorrentes de morte ou suicídio. Já que eu não estou bem e não sirvo para nada na minha cabeça de depressiva, então o melhor que eu tenho para fazer é morrer. Ninguém vai nem sentir falta. E aí esse pensamento negativo fica o tempo inteiro martelando na minha cabeça. Então, já falei para vocês que uma tristeza transitória eu supero. Uma tristeza patológica, não. E eu acabei de falar vários sintomas. E como que eu sei? Como a Bia perguntou aqui assim, a depressão tem cura? É uma questão. Tem. E como que a gente diagnostica? Qual que é o diagnóstico que nós podemos fazer para entender se nós somos depressivos, que já saímos da questão leve, da depressão leve, né, de uma tristeza transitória para uma tristeza patológica? Primeiro, de todos esses sintomas que eu disse agora, nós podemos considerar que o paciente depressivo ele tem que ter, no mínimo, agindo conjuntamente, 4 a 5 sintomas. 4 a 5 sintomas. De uma só vez, para que ele seja entendido como um paciente depressivo, moderado ou grave, né? Para que aí precise de uma atenção diferenciada. Além de ter um espírito depressivo, além desses 5 sintomas, ele tem que ter um espírito depressivo, que não adianta você dar um pote de ouro que ele vai entender que aquilo só vai servir para atrapalhar a vida dele. Não vai ajudar em nada. Se você der uma casa cheia de dinheiro, numa casa nova, também aquilo lá foi feito para atrapalhar a vida da pessoa depressiva. Entendeu? E a perda de interesse e prazer por qualquer atividade que possa trazer algum tipo de satisfação por mais de 2 semanas. Então vamos lá, quais são os sintomas? Ter acumulado 5 sintomas, no mínimo desses 11 que eu falei, né? Ter o espírito depressivo, que nada é bom, e perder o interesse e a satisfação por coisas interessantes no passado por mais de 2 semanas consecutivas, né? Isso já chama a atenção. A partir daí, o profissional da saúde, o médico que vai tratar desse paciente, ele precisa entender qual que é o histórico desse paciente, qual é a vida, como foi a infância dele, como foi a adolescência e como é a vida adulta e quais são os fatores que fazem com que ele sinta essa tristeza. E mais do que tudo, quais são os fatores que fazem essa tristeza perderem o controle e a perspectiva de uma autossuperação. Entende? Esse é o principal fator. A partir desse entendimento, desses 4 itens, né? Que é o que eu descrevi agora no diagnóstico, ele vai entender, o médico vai entender qual é o diagnóstico diferencial. Se precisa de mais atenção, menos atenção, ou não, qual é a necessidade de cada um desse paciente. Sempre lembrando, né, que uma depressão leve,
geralmente pode ser tratada pelo médico, pelo psiquiatra, e também pode ser acompanhado por um psicólogo. Às vezes, a psicoterapia resolve sem a utilização de medicação, de medicamentos, né? Já os mais graves, né, os moderados, né, a depressão moderada e a depressão grave, elas têm um reflexo negativo de vida, né? Aquela coisa que eu falei, nada que as pessoas façam dão a possibilidade de uma melhora, uma perspectiva positiva. Não existe isso, né? Existe uma dor afetiva, uma dor familiar ou profissional, ou até em convívio social, que impedem a pessoa depressiva a se sentir bem. Então, nessa hora em que o reflexo negativo de vida afetiva, é, familiar, profissional ou social interfere, nós entendemos que é hora de entrar com uma medicação antidepressiva, para que a pessoa saia da crise e volte a pensar, a refletir sobre possibilidades mais positivas de vida. Então, esse processo é um processo lento. O antidepressivo tem efeito médio de 2 a 4 semanas depois que ele começa a ser administrado. Então, vamos lá, ó. Eu estou com um sofrimento, né, uma tristeza por mais de 2 semanas. Eu não consigo perceber nada de bom na vida, né? Nada de bom com família, com amigos, com nada. Então, o médico precisa dar uma ajuda para que essa pessoa volte a ter uma fluência de pensamento para que ela consiga entender um alívio. Porque quando ela está nessa situação, ela quer, acima de tudo, ser entendida, ser ouvida, né? A pessoa quer ser ajudada, só que ela não tem forças nem para falar que quer ser ajudada. E aí você começa a tomar uma medicação que vai demorar de 2 a 4 semanas. Nossa, é um mundo, né? É um tempo, é um hiato de tempo gigantesco. Precisamos entender que é o processo de equilíbrio bioquímico que precisa ter no nosso organismo para que as respostas ocorram, né? Então, é muito importante que nessa hora, tanto o paciente, mas principalmente os familiares, tenham alguns cuidados específicos, né? Um entendimento muito específico com esses pacientes. O primeiro deles é entender que a depressão é uma doença, né? Então, assim, depressão é doença, não é, aliás, é uma doença. Não é um sinal de loucura, não é uma frescura, não é preguiça e não é irresponsabilidade. É doença. Algo aconteceu que as coisas não estão fluindo como deveriam. A depressão, ela causa uma tristeza e uma falta de interesse que não se perdura no mínimo em 2 semanas. Então não é do nada, né? Então assim não é hoje que eu estou chateado. Se a minha chateação, se a minha tristeza permanecer, vai acarretar uma depressão. Por isso, a melhor forma que nós temos é, a partir de um sofrimento intenso de tristeza por mais de 2 semanas, leva a um médico, faz um diagnóstico, entenda o que está acontecendo com essa pessoa. Se a pessoa está com muita dificuldade e você, enquanto familiar, ou você, enquanto doente, peça ajuda. Geralmente, o depressivo ele não vai conseguir pedir ajuda. Então, família, preste atenção nessa pessoa, né? Procura orientar, ou procura levar até o médico para um diagnóstico.
A melhor forma de ajudarmos a tratar de uma doença é quanto mais precoce nós estivermos no tratamento, mais efetivo vai ser o tratamento dela, né? Então, a depressão, ela ocorre a qualquer hora. Pode ser uma criança que, que entre num estado depressivo por algum trauma que ela sofra na cabecinha dela, né? Não é necessariamente que alguém tenha causado ou um acidente de carro ou um atropelamento, sei lá, não necessariamente é isso. Talvez da interpretação da criança ela se sinta traumatizada por assistir uma briga ou por se sentir só, se sentir abandonada. Isso também é uma causa de bloqueio emocional. Isso também causa um sentimento de autoestima que rebaixa a nossa avaliação. E aí é onde nós entendemos que as crianças, quando estão depressivas, a família confunde com. Como é que fala? É, com características de personalidade. Ah, essa criança é assim mesmo, ela é meio agitada ou meio esquisita. Não, pode ser depressão. Tá comendo demais, tá comendo de menos, não tem vontade das coisas, é hiperativa. Pode ser um sintoma da depressão. Precisa ser avaliado e acompanhado. O idoso também é confundido. Ah, já viveu demais, ficar falando um monte de abobrinha, sabe, que a gente já escutou 50 vezes. De repente, é essa ajuda que essa pessoa precisa para que ela fique bem. Então, família, quando você percebe que tem alguém num estágio mais triste, de tristeza mais profunda, próximo a você, procure prestar atenção, se mantenha informado e atualizado sobre a depressão e sobre o estado desse familiar, dessa pessoa, desse amigo. Ofereça pontos de referência, coisas básicas, como uma alimentação equilibrada, higiene pessoal e interação social. Esses aspectos ajudam a pessoa a se desenvolver, a entender que não adianta ficar lá deitado na cama durante 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, que tudo vai estar bem. Porque cadê a higiene pessoal? Né? Aquela sensação de você tomar um banho que você revigora as suas energias, que você limpa, né, o corpo e a alma, para que você possa começar um novo dia, para que você possa ter uma condição de força interior, né, de você estar bem, de você estar limpo com você mesmo. Isso é muito importante. Eles querem começar colocando perguntas? Porque a gente tem mais alguns minutinhos. Bom, com isso, eu acabo encerrando. Me empolguei aqui demais, quase não paro de falar, né, sobre a depressão, porque eu acho que vale muito a pena, né? E eu coloco para vocês aqui a possibilidade de perguntas, né? A possibilidade não, eu abro aqui as perguntas para vocês. A Bia já me fez duas. Já tem mais aqui também. Então, só para começar com essas duas da Bia que eu vi, depois a gente parte para as suas, e quem quiser pode mandar, é assim. Cadê a pergunta? Depressão tem cura? Sim, depressão tem cura. Qual que é o tratamento da cura? É entender, como eu disse lá atrás, quais são o histórico do paciente e quais são os sintomas que ele tem. Então, volto a falar, precisamos caracterizar a depressão com pelo menos 5 sintomas concomitantemente ocorrendo na nossa vida para que nós possamos entender que isso é uma depressão. A depressão, ela tem uma característica que é assim, ela, a partir do momento que ela ocorra a primeira vez, ela demanda uma atenção contínua. Porque ela pode cessar ali, ou ela pode ficar meio que incubada. Né? Eu estou bem, mas de repente eu caio. Então, muitas vezes é importante que nós tenhamos a cura dela, na verdade,
como uma atenção. Às vezes tem cura, outras vezes não tem. Depende de pessoa para pessoa, né? Então, a cura, ela é relativa, tá? Ela tem que ser mantida, dá para ser controlada. Agora, em alguns casos a gente controla, outros casos não controla. O tratamento inicial demora de 1 a 2 anos. E aí o acompanhamento para quem tiver mais dificuldade tem que ser mantido o tempo inteiro. Espero que eu tenha conseguido. 4 ou 5 itens? 4 itens a pessoa tem que ter. 4 a 5. 4 a 5, tá. Entendeu? 4 a 5 itens determinam quantos sintomas tem que estar agindo conjuntamente. Certo? Tem outra pergunta da Bia. A outra pergunta da Bia é assim: e sobre a depressão pós-parto? A depressão pós-parto é considerado, sim, uma alteração hormonal, né? Porque nasce a criança, porque muda toda a fisiologia da mulher. Isso é considerado como uma oscilação bioquímica. E aí causa algum trauma, alguma insegurança na mulher que ela acaba tendo esse sentimento de dor profunda, né? Essa dor emocional, aonde ela começa a ter uma tristeza que é como se ela perdesse a personalidade, a vida, na verdade, né? De maneira metafórica, para aquela criança que está chegando. E aí é um dos fatores proeminentes, né, que acaba enfatizando o início de uma crise depressiva. Então, é muito importante prestarmos atenção nessa questão. É que eu estou pensando aqui, até dei uma pausa, porque eu sei que tem outras perguntas, mas recentemente eu atendi um paciente que chegou apavorado, porque ia morrer de Covid. E aí não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia cuidar dos filhos, cozinhar, então era um sacrifício, né? Era uma mulher jovem e tudo. E aí nós começamos a conversar e percebi que ela não dormia há exatos 3 dias. Fiz um trabalho para que ela conseguisse dormir. E depois que ela dormiu 3 dias consecutivos, ou seja, no horário normal, né, e dormir às 10, 11 horas da noite, meia-noite, acordar às 6, 7 horas da manhã, ou um pouco mais tarde, enfim. Mas assim, esse sono reparador noturno, por 3 dias consecutivos, essa pessoa era uma outra pessoa. Readquiriu autoconfiança, readquiriu autoestima, começou a entender algumas possibilidades de vida que até então não tinha. Então, neste caso, essa pessoa estava tendo uma tristeza transitória, né? Estava na borda, né? Para encaminhar para um psiquiatra, como já aconteceu várias vezes, né? Já atendi um rapaz durante alguns meses, aonde eu precisei encaminhá-lo para um psiquiatra, porque a sensação de inatividade que ele tinha era tamanha que ele não conseguia nem parar para pensar como seria superar isso. É uma coisa assim, meio doida. E nesse aspecto, é uma limitação, é uma incapacitação muito forte, que assim, não podemos chamar de frescura, porque é muito difícil para quem está vivendo isso. Né? Quem acompanha isso e a pessoa, quando consegue perceber isso, ela tem uma reação muito forte a respeito de satisfação. Ela fica muito satisfeita quando consegue perceber e quando consegue reagir. Certo? Certo. Tem uma pergunta aqui da Paula. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Legal, essa pergunta eu acho interessante. A Paula me pergunta assim: qual a diferença entre tristeza e depressão? A tristeza tem um motivo. Né? A gente sabe por que está triste. Eu estou triste porque,
sabe? Eu fui mal numa prova, eu tô triste porque fui demitido, eu tô triste porque tô sem dinheiro, eu tô triste porque tô com medo do Covid, eu tô triste porque eu sei o que eu tô triste. E a gente sabe que a tristeza tem um motivo. A depressão, ela é uma tristeza profunda durante muito tempo que a gente não vê hipótese, possibilidade de superação. Não existe nada que melhore essa nossa sensação. Parece que ela não vai passar nunca. Existe um sentimento de desesperança e até pensamentos suicidas. Como eu disse para vocês, é, eu não acredito que nada vai dar certo mesmo, está tudo muito ruim, eu não sei para que eu estou aqui neste mundo, qual é o meu papel nessa vida. E aí, assim, uma coisa vai se somando à outra, e aí, quando somamos os 5 sintomas, entendemos que estamos com depressão, certo? Tem uma pergunta do Respondido, Jaime. Paulo? O Jaime está perguntando assim: o que jamais devemos dizer à pessoa com Ah, depressão? gente, isso é muito Sim, significativo. Jaime. Quando as pessoas, quando os familiares ou amigos percebem uma pessoa depressiva, qual é a primeira atitude que essas pessoas têm? Vou dar uma força para esse cara, vou ajudar essa menina. Então vamos lá, ó. Vou te falar, para com isso daí é bobeira, isso vai passar rapidinho. Vamos lavar a louça, vamos dar uma volta, vamos sair. E aí, levanta a bunda da cadeira que o negócio é a gente fazer a coisa acontecer, não vamos esperar. Isso é a morte para a pessoa depressiva, numa tristeza profunda e descontrolada. Entende? Da mesma forma. E para com isso. Isso aí todo mundo tem. É só você respirar fundo, faz um relaxamento que o psicólogo passa lá e você tá boa pra outra coisa, para viver de novo. Gente, segundo erro, essa pessoa depressiva, ela não tem essa percepção. Então, pelo amor de Deus, não tratem essa pessoa como uma pessoa que está fazendo frescura, que ela está sendo preguiçosa. Não, não é isso. Uma outra coisa que assim é muito triste de escutar, né? As pessoas não gostam de escutar, é assim: eu sei o que você está passando, já me senti assim, mas olha como eu estou bem. Ou seja, eu sou bom, você também dá um jeito e fica também, né? Então, vamos lá, eu sei o que eu estou falando. Se eu estou te fazendo levantar é porque eu sei, eu tenho experiência. E aí chacoalha a pessoa e gente, não é dessa forma, porque você está invalidando os sentimentos dessa pessoa. Pensa, se você chega para mim e fala assim, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso também, eu já estou me sentindo um lixo. Se você já se passou e eu continuo passando, é que eu continuo sendo um lixo ao cubo. 2 vezes lixo. Mas daí você vem e fala uma outra frase bem estimuladora. Larga a mão de frescura, cara. Levanta aí, vambora. Pronto, já virou 3 vezes. Daqui a pouco é aí que eu não vou querer levantar nem do chão, nem na cama mais. Porque eu já escorri e já virei e já fui pro chão. Entende? Então, cuidado. Como você pode melhor assistir uma pessoa depressiva é levá-la ao médico. Mesmo que seja de uma maneira mais forçada, mas é uma maneira aonde ele vai ter um atendimento mais adequado. Quanto mais cedo a gente conseguir levar uma pessoa depressiva. Ó, a Ana está perguntando quais os efeitos colaterais dos antidepressivos. Olha, a Ana está perguntando qual é o efeito colateral de uma medicação antidepressiva. A primeira delas é que ela é lenta, né? É, ela demora muito tempo para fazer efeito, ou seja, de 2 a 4 semanas. Então, esse é um primeiro aspecto. De uma maneira generalizada, o antidepressivo, quando não utilizado da maneira acompanhada e assistida por médicos, né, e por um acompanhamento psicoterapêutico, ele causa, por si só, ganho de peso,
e diminuição da libido. Esses são os piores sintomas. Então, uma dúvida recorrente que eu tenho no consultório é assim, poxa, mas eu vou ficar dependente desse remédio? Vai ficar se não tiver acompanhamento. Se eu estiver com dor de cabeça e tomar um antidepressivo, vou. Durante muito tempo, vou mesmo. Durante muito tempo, já está dependente. Entendeu? Já peguei casos de pacientes dependentes em medicações, né, antidepressiva. Não vou falar nomes porque citam nomes comerciais, mas existem alguns remédios que causam um alívio que nem uma cerveja. É ótimo. Você fica alegre, você fica feliz no início. Depois vem uma depressão que te derruba o triplo da altura que você estava. Né? Se você estava felizão lá em cima, logo na sequência você despenca e vai lá para baixo. Entende? Então, assim, tem que ser assistido. Tem que estar comunicando ao seu médico. E nesse aspecto, enquanto psicólogo, eu sinalizo: olha, paciente, você está mais alegre, você está menos alegre, você está mais controlado, você está menos controlado, os teus pensamentos estão assim, estão assados. Esse é o meu trabalho enquanto psicólogo. Mas a medicação, a administração medicamentosa, apenas o psiquiatra. Ele sabe quanto de medicação e qual medicação ele vai ter mais efeito. Certo? Nós temos duas perguntas aqui, ó. Tem uma do João, que ele está falando assim: quanto tempo dura um tratamento contra a depressão? Um tratamento contra a depressão, o João está perguntando, ele varia. Né? Então, assim, varia novamente, como eu disse, de pessoa a pessoa. Se é uma ocorrência inicial, se é uma ocorrência, se é um primeiro caso de depressão, ele pode ser tratado de 1 ano a 2 anos, de acordo com a gravidade e com a reação da pessoa, certo? Do investimento que ela tem. Às vezes, ela tem um alívio nesse processo, mas ela terá que ficar assistida durante a vida inteira. Já tive pacientes depressivos que a cada ciclo de 1 ano ou 2 tinha uma recaída. Aí voltava. Na sequência disso, esses pacientes voltaram no início das reincidências. Então ficava mais fácil de controlar. Mas era um trabalho que novamente ia demorar no mínimo de 3 a 6 meses para começar a ficar bem. Mas assim, era uma coisa recorrente e contínua. O Lucas colocou uma pergunta bem bacana aí, falando de como você consegue. Deixa eu pegar aqui de novo, peraí. Fugiu. Achei a pergunta do Lucas. É como continuar fazendo coisas normais, como almoços em família, festas de aniversário, tendo em casa uma pessoa doente de depressão. Lucas, muito legal essa pergunta, porque assim, primeiro, precisamos entender o porquê que essa pessoa está depressiva. Segundo, precisamos respeitar o que está causando esse sentimento de tristeza nessa pessoa. Terceiro, precisamos levá-la, essa pessoa, a um acompanhamento médico e um acompanhamento psicoterápico. A partir deste momento, as coisas começam a ficar mais compreendidas e muitos dos estímulos que você mencionou aqui, né, de coisas normais, ela volta a ter interesse. Porque naquele momento ainda está num processo de baixa estima, baixa autoestima, desculpa, me atrapalhei aqui. A autoestima dessa pessoa está muito caída. Então, você como família não precisa não fazer a reunião. Em compensação, não precisa forçar com que essa pessoa participe, porque se forçar, ela não vai. Precisa dar o tempo para que ela faça. E ela perceba que é um caminho natural. Ela tem que ir até lá se ela quiser. E agora, o que ela precisa entender é que ela precisa de ajuda. Entende? Aí precisamos tomar muito cuidado
Lucas, Selma e eu não sei exatamente quem está fazendo, mas Família Rosa, no sentido assim, não fale aquelas famosas frases que derrubam a pessoa. A melhor forma de você ajudar é proporciona um tratamento adequado. Ah, mas a pessoa não quer ir. Aí vale a pena uma insistida, vale a pena um, um cutucão mais forte, um pouquinho mais de dureza, entendeu? Para que comece, para que ela tenha contato, né? Para que essa pessoa possa normalizar o entendimento disso tudo, certo? Acho que espero que eu tenha respondido. Finalizou o tempo, só lembra eles que da questão do atendimento online, que eu acho que de repente alguém Então, pode estar precisando. pessoal, nós estamos assim no limite do tempo. Pode ser que a qualquer momento corte a transmissão aqui, né? Então, fico à disposição para quem quiser mandar mais perguntas no privado. Fico à disposição para esclarecer outras dúvidas e para aceitar outras sugestões de live, como já foi feita. Temos aí uma proposta, uma sugestão de live sobre egoísmo. Volto a lembrar que as coisas começam a ganhar um pouquinho mais de normalidade no que diz respeito ao convívio social. Lembrando que, precisando, podem indicar terapia online ou terapia presencial. Estamos começando a ver a possibilidade de voltar a atender presencialmente. Né? Ainda não tem nada certo, mas as coisas estão caminhando para uma normalidade. Então, fiquem bem, uma ótima semana para vocês e a semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, estarei aqui mais uma vez aguardando vocês para que a gente possa estar continuando a nossa conversa de como podemos aprender a ter uma vida com melhor qualidade de vida através da psicoeducação, tá bom? Muito obrigado, boa noite, fiquem bem. Até logo para vocês.